E quando nós visualizamos aqui essa história de Jeremias capítulo 18, nós vamos compreender que Deus usa essa alegoria, essa figura ilustrativa para trazer esperança ao coração de Jeremias. Quem é o oleiro aqui? É Deus. E nós somos vaso de barro. Eu gostaria que você repetisse comigo: eu sou um vaso de barro nas mãos do oleiro. Ele pega no barro, sem forma, coloca na roda e pouco a pouco vai moldando a forma desse vaso. Até esse vaso chegar numa estatura de varão e de varoa perfeita. Enquanto esse vaso, ele não chega nessa modelagem perfeita, o oleiro não deixa de mexer nele. E o que é que nós vamos compreender aqui? Antes de darmos continuidade, eu quero trazer um contexto histórico da época. De como Jeremias ele foi chamado para uma missão. Quem é Jeremias? Como é uma história no Velho Testamento, às vezes nós temos dificuldade de termos algumas compreensões. E para que chegue em Jeremias capítulo 18, eu quero trazer o contexto daquela época. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Jeremias foi chamado ainda jovem pelo Senhor. Ele era jovem e quando o Senhor chamou ele para ser profeta das nações, deu essa missão para ele, para ser profeta nesse tempo para esse povo, Jeremias ele disse para o Senhor, ainda jovem, eu não tenho palavras eloquentes para ser direcionado por ti, Senhor, nessa missão. Senhor, eu não tenho capacidade, eu ainda sou jovem. E o Senhor olha para Jeremias e diz: Jeremias, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. E eu te comissionei para ser profeta das nações. Eu quero dizer para você que Jeremias sou eu. Jeremias é você. Quantas vezes nós não damos desculpa diante da missão que o Senhor nos entrega? Quantas vezes o Senhor nos chama para algo e a gente faz como Jeremias: eu ainda sou jovem, eu não tenho palavras bonitas para falar. Profeta, eu não tenho essa capacidade, Senhor. E o Senhor disse: Jeremias, tu vai abrir a tua boca e eu vou colocar as palavras na tua boca. E você vai falar aquilo que eu direcionar para ti. Jeremias, ele mesmo ali com medo, mesmo querendo fugir da missão, ele assume a missão e mãos à obra. E ele começa a ser profeta naquela época. E ele começa a se levantar como uma voz profética no meio de um povo que adorava vários deuses, que se prostrava diante de ídolos, que não reconhecia mais o Senhor como o único Deus. E eles começaram a se desviar dos caminhos do Senhor. E Jeremias sendo levantado pelo Senhor, uma voz profética para dizer: se arrependam. Volte a se inclinar ao único Deus. Se arrependa. O Senhor vai trazer juízo sobre vocês. Se vocês não ouvir a sua voz, vocês serão entregues para a Babilônia. Vocês vão ficar no cativeiro. E entrava aqui e saía do outro lado, porque as pessoas não davam ouvidos. Estava ali uma geração perversa, perdida, já se inclinando para outras coisas e deixando de servir ao Senhor. Aquele povo era um povo surdo e cego espiritualmente. E lá em Isaías 64, versículo 8, diz assim, gostaria de ler aqui com vocês, pelo telão mesmo. Isaías 64, versículo 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Diga para você mesmo: eu sou obra nas mãos do Senhor. Agora você vai virar para a pessoa que está aí do seu lado e diga: você é obra das mãos do Senhor. Então Jeremias, ele é levado pelo Senhor
o Senhor começa a dizer assim para ele. Eu fico imaginando Jeremias, aqui não fala, mas ou Jeremias dentro da sua casa, sentado. Jeremias em algum lugar, nas ruas ali de Israel. E o Senhor de repente começa a falar com Jeremias. Porque o início diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te. Ou seja, ele estava sentado em algum lugar. Levanta-te. Tenha essa ação de se levantar. E depois o Senhor diz para Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Mas o Senhor já estava falando com Jeremias. Mas ele precisava continuar falando o que ele queria falar para Jeremias na casa do oleiro. Depois que ele se levantasse e que ele descesse. Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo algo. Eu aprendo que muitos querem subir, mas poucos querem descer. Muitos querem subir para conquistar, para avançar, para chegar no topo da montanha, para conquistar nas diversas áreas da vida. E eu não estou dizendo aqui de nenhuma forma que não é para você conquistar, não é para você chegar ao topo da montanha. Mas eu quero dizer para você que antes de você subir, você precisa descer. Antes de você subir, para você chegar naquilo que o Senhor tem para você, no mais topo da montanha, nos lugares mais altos da sociedade, o Senhor primeiro, Ele te convida a descer. Glória a Deus. Deus, Ele tem um plano para nós, Ele tem um propósito, assim como Ele tinha para Jeremias, Ele tem para mim e para você. Mas nesse processo eu preciso permanecer com o meu coração ensinável e um coração aberto. E eu quero dizer aqui para você que Ele é o mais interessado em alinhar as nossas veredas, endireitar os nossos caminhos. Mas antes de nós subirmos, e eu vou fazer aqui uma representação de subir para conquistar, para avançar, para romper, para estar no topo dos mais altos lugares da sociedade. Antes do Senhor dizer para você subir, Fernanda sobe, Adria sobe, Ralph sobe, o Senhor está dizendo, desce Fernanda, a casa do oleiro. Desce Mel, que é a casa do oleiro. Desce Ralph, a casa do oleiro. Adria, desce a casa do oleiro. Porque é nesse lugar, igreja amada do Senhor, que o Senhor vai moldar você naquilo que precisa ser moldado. É nesse lugar que Ele vai olhar se há alguma imperfeição. E Ele vai tirar toda imperfeição. E Ele vai moldar, amassar e fazer de você o projeto que Ele já determinou para que você chegasse. Porque não adianta nós chegarmos aí para lugares altos se nós não descermos. O Senhor estava querendo falar com Jeremias naquele lugar. O Senhor estava querendo falar com Jeremias, porque Jeremias estava sem esperança diante do povo de Israel. Jeremias estava sem esperança, porque ele já olhava para aquele povo e dizia, esse povo é um povo obstinado. Esse povo é um povo que não está mais se prostrando para ti. Como, Senhor, tu me levantaste como profeta de Israel para falar a esse povo e esse povo não estão me ouvindo? Como é que o Senhor me diz que eu sou uma voz profética e eles não estão me ouvindo? Talvez você está aqui nesse lugar. Eu não sei como você se encontra. Qual é o estado do vaso que você está hoje? Se você está aqui como um vaso quebrado, rachado. Se alguém um dia já olhou para você e disse, não tem mais jeito. Porque às vezes as pessoas olham para nós e dizem, não tem mais jeito. Esse aí, eu não tenho mais esperança que possa haver uma transformação, uma mudança. Talvez é uma mulher que tem orado pelo marido, um marido que tem orado por uma mulher, por um filho, por a convenção de alguém da sua casa. E você tem olhado para esse vaso que está dentro da tua casa e você tem dito, não tem mais jeito.
Não tem mais jeito. Mas o desejo do Senhor para nós Ele quer pegar esse vaso. Ele quer pegar esse vaso, olhar o que tem de coisas que não agradam o coração dele. É um caráter deturpado, que esse caráter ele veio ou porque você adquiriu no meio familiar, ou porque na caminhada você foi absorvendo um caráter deturpado. Quando você chega na casa do oleiro, eu quero dizer para você que ele vai colocar você na roda. Ele vai apertar, e ele vai girar, e ele vai moldar, e ele vai transformar você. E se aparecer algo no meio desse processo de modelagem, possa ser uma pedrinha, possa ser uma mentirinha, possa ser um pecado, possa ser uma deturpação, enquanto você não estiver alinhado, ele não vai parar de moldar você. Ele não vai parar de amassar você. Ele não vai parar de mexer em você e modelar você. Porque você foi chamado para ser um vaso de honra. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Enquanto muitos estão querendo subir, o Senhor está dizendo: desça à casa do oleiro. Porque lá, Jeremias, eu vou falar para você o que eu vou fazer com esse povo. Nós somos Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido do Senhor. E eu não sei que nível você chegou aqui hoje. Eu não sei a forma como você tem se encontrado aqui hoje. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, o oleiro, ele não desistiu de você. Ele está te chamando porque Ele quer te moldar, te mudar, te transformar, te alinhar. E Ele está dizendo: ei, Israel de Deus, desça à casa do oleiro, desça a esse lugar que eu vou te trazer para o meu propósito. Eu vou te alinhar até você chegar à estatura de varão e de varoa perfeita. Seja nesse percurso um caráter dado ou adquirido, se não for tratado, pode prejudicar os planos de Deus para as nossas vidas. Nesse processo de estar na olaria de Deus, nós temos até uma música, lembrei dela agora, que nós cantamos em vigília, que diz assim: desce na olaria de Deus, desce como um vaso, bora aí, puxa aí. Cadê os cantores dessa igreja? Não, bora direitinho, vai. Isso mesmo. Só que você acha que esse processo é da noite para o dia? Você desce como um vaso rachado e sobe como um vaso novo. Esse processo, ele é doloroso. Mas é necessário nós passarmos por esse processo para que nós venhamos ser esse vaso que o Senhor tem para que cada um de nós sejamos. É necessário. É necessário. E você sabe o que há dentro de você que precisa da mão do oleiro. Você sabe o que é que ainda está em você que ainda não, o oleiro ainda não chegou com a sua mão. Você sabe, você pode estar aqui hoje e ainda não ter vindo para a casa do oleiro e dito sim para o Senhor. Mas você tem a oportunidade de fazer isso hoje, ou retornar para esse lugar. Mas você pode estar aqui hoje e já está caminhando com o Senhor há um bom tempo. Mas ainda tem coisas na sua vida que você ainda não deixou a mão do oleiro acessar. Você ainda não deixou ele pegar em você, amassar a mão dele em você, moldar você. Você ainda não deixou ele ter esse acesso para transformar a sua vida de dentro para fora. Porque se a mão do oleiro não trabalhar nas suas imperfeições, isso pode prejudicar os planos de Deus para as suas vidas. E Jeremias, ele já estava sem esperança. Hoje, conversando com uma pessoa pela manhã, ela disse: pastora, quando a senhora disse que Jeremias já estava sem esperança, eu também já fiquei sem esperança, porque eu tenho aguardado a conversão
do meu marido há anos. E ele não tem caminhado para essa transformação. E o Carlos começou a dar uns conselhos para a família. Permaneça, deixa ele continuar vendo a luz que brilha em vocês. Mas não abra mão desse lugar. Porque ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Ele é esse vaso que vai ser moldado pelas mãos do Senhor. O desejo do Pai é nos transformar em vasos de honra. Deus é o mais interessado em alinhar nossas veredas e endireitar nossos caminhos. Deus, Ele tem um plano para nós. Um coração ensinável, um coração aberto para receber os ensinamentos do Senhor. Porque tem pessoas que ela recebe só até aqui. Essa parte da Bíblia aqui eu vou deixar o oleiro, né? Eu gostei dessa parte, seja bem sucedido em tudo. Mas quando diz renuncia isso aqui, não, isso aqui eu não consigo. A caminhada do cristão é feita de renúncias diárias. Dia após dia nós precisamos renunciar ao mundo, o pecado. Aquilo que muitas vezes agrada o nosso coração, mas não agrada o coração de Deus. Não caminhe no seu próprio entendimento e nem seja guiado pelas suas emoções. Caminha com o Senhor, mas você dita as regras da sua caminhada. Você diz, eu tenho conhecimento o suficiente e a minha caminhada é assim. Eu dito as regras, Senhor, desse relacionamento que eu tenho contigo. Essa parte aqui o Senhor não vai entrar na minha vida porque eu digo como é que eu quero. É assim que muitos têm caminhado, têm ditado as regras da sua vida com Deus. E eu quero dizer para você que nesse processo de caminhada com o Senhor, é eu que tenho que me amoldar a essa palavra. E não essa palavra se amoldar a mim. É eu que preciso me encaixar dentro dela e dizer, doendo ou não doendo, Senhor, eu vou te obedecer. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Não seja guiado pelas suas emoções, porque as nossas emoções, elas são traiçoeiras. Nós sabemos que nós somos dotados de emoções, mas precisa haver equilíbrio nessa caminhada. A partir do momento que sai do ponto de equilíbrio, você precisa ir para a casa do oleiro e dizer, emoção, você vai se equilibrar aqui. Porque quem me governa é o Senhor. Não é a minha mente que me governa, mas o Senhor na minha mente que me governa. Que vai dizer quais são os passos que eu vou trilhar daqui para frente. Porque quando nós somos guiados pelas emoções, é uma tendência muito grande nós errarmos na caminhada. É uma tendência muito grande nós chegarmos a um certo lugar e a queda ser muito grande. Porque nós não passamos ali na olaria de Deus. Qual é a área da sua vida que você acha que não tem mais jeito? Que você acha que o oleiro não pode entrar e acessar? Eu quero dizer que Ele está aqui. Nós estamos hoje como igreja na casa do oleiro. E Ele quer moldar a sua vida nas diversas áreas que você tem. Seja ela profissional, emocional, ministerial, familiar, saúde, vida espiritual. Não importa qual seja a área, o oleiro está aqui nesse lugar e ele quer acessar a sua vida. Amém? Max Lucado, ele diz assim, sempre que Deus quer fazer algo no homem, Ele quebra ele primeiro. Sempre quando Ele quer levar para um nível maior, tem que descer primeiro à casa do oleiro. Tem que haver um quebrar, um se humilhar, um reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Quantas vezes nós colocamos as nossas vidas na titularidade que nós temos, no recurso que nós ganhamos. E nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós não queremos ser quebrados, mas é necessário nós sermos quebrados e moldados pelo oleiro. E eu quero dizer para você que o quebrado, ele se torna mestre em consertar. O quebrado, ele se torna mestre em consertar. Na área da sua vida que um dia você foi quebrado e alinhado pelas mãos do oleiro,
essa área você vai se tornar mestre para consertar a vida de outros. Para ajudar que o Senhor possa ter acesso e alinhar a vida daquela outra pessoa. Talvez é na vida financeira. Aí o Senhor te ergue, aí você vai se deparar com pessoas que estão quebradas na vida financeira. E você vai dizer, o oleiro entrou na minha vida, me alinhou. E ele vai entrar na tua também. Nós precisamos ter esse entendimento nessa noite. Nós estamos na olaria de Deus. E Ele quer nos fazer um vaso de grande valor. Um vaso sem deformidades. Não estou dizendo que na caminhada da vida nós não teremos marcas. Sim, teremos marcas para nós sabermos de onde o Senhor nos tirou. Mas não vai doer mais. Não é uma ferida que ainda causa dor. Nós precisamos ter esse entendimento. E quando eu olho para essa história de Jeremias, conversando com o Senhor levando ele para a casa do oleiro, e conversando com ele naquele lugar, fazendo ele visualizar como é que um oleiro pega o barro, constrói o vaso, coloca no forno, deixa ele perfeitinho. E dizendo que assim como ele estava fazendo ali, o oleiro estava fazendo com o barro, construindo o vaso, era assim que ele ia fazer com Israel. Então ele estava dizendo para Jeremias, ainda há esperança, Jeremias. Eu quero dizer para você nessa noite, que você saia daqui renovados de esperança, porque ainda há esperança para a sua causa, ainda há esperança para a sua casa, ainda há esperança para a sua família. Eu não sei como você chegou aqui, mas ainda há esperança. Ainda há esperança, porque o nosso Deus, Ele é o oleiro das nossas vidas. E nesse contexto desse relacionamento, eu vejo uma intimidade muito linda do oleiro com o vaso, com o barro que transforma em vaso. E isso me ensina que eu preciso crescer em intimidade e em relacionamento com o Senhor. Porque sem intimidade, sem relacionamento, eu não vou ser moldada por Ele. Nós queremos ser transformados de glória em glória, mas nós temos abrido mão desse lugar. Nós temos abrido mão desse lugar de intimidade, desse lugar de estar com o Senhor. Porque eu acho muito lindo o oleiro pegando o barro, colocando o pé na roda, começando a moldar esse barro que vai se tornar um vaso. Isso é intimidade. O Senhor sempre desejou ter intimidade com o seu povo. Ele tinha intimidade com Jeremias e Ele quer ter intimidade todos os dias comigo e com você. O nosso relacionamento com Deus é o início de tudo. É a nossa origem, é o nosso lugar de sustento. É onde a nossa identidade é construída e você começa a ser preparado para o seu propósito. E eu quero dizer para você aqui uma história. Eu vou sair um pouquinho da história de Jeremias e vou levar você lá para 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do 8 a 10. Para nós compreendermos também o que o Senhor quer falar conosco através dessa história. E você vai perceber que vai estar linkado, porque depois eu vou voltar para a história de Jeremias. 2 Reis, capítulo 4, versículo do 8 ao 10. Diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama. Repete comigo: uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Naquela época, essa mulher, ela era chamada de sunamita. Naquela época não era como nos dias de hoje.
No Velho Testamento, a presença de Deus era por intermédio de um sacerdote, de um profeta. Hoje nós temos a liberdade de termos a presença do Senhor dentro de nós. O véu se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai. Só que quando Eliseu, um profeta naquele tempo, renomado, conhecido, ele passou naquele lugar para tomar uma refeição. Aquela mulher entendeu que ele passava ali com frequência. E sempre lanchava na casa dela, comia na casa dela. Ela reconheceu que aquele homem era um santo homem de Deus. E ela disse: eu vou preparar um quarto para a presença de Deus na minha casa. E nesse quarto eu vou colocar 4 elementos, objetos. Uma cama. Eu vou colocar uma cadeira. Eu vou colocar uma mesa. E vou colocar uma lamparina. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Para todas as vezes que ele passar aqui, ele tem um lugar para repousar. Quão lindo foi a preocupação daquela mulher. Porque ela queria ter a presença de Deus dentro da casa dela. Sabe o que é que eu aprendo com essa mulher? Que ela tinha uma preocupação de ter a presença de Deus dentro da casa dela. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você tem tido a preocupação dessa mulher dentro da sua casa? Você tem preparado um ambiente para se encontrar com o Senhor? E eu não estou querendo aqui ser religiosa, só encontro o Senhor se for aqui nesse lugar. Ele habita dentro de nós. E aonde eu estiver, Ele vai estar. Mas essa mulher, ela se preocupou em reservar um ambiente para a presença do Senhor, para a presença de Deus. E para que todo relacionamento, ele possa crescer em intimidade, nós precisamos estar nesse relacionamento de 2 pessoas. Estar próximo. Um relacionamento com um amigo, com uma amiga, com um marido, com uma esposa. Para que a cada dia vocês cresçam em intimidade, vocês precisam caminhar próximo. Mas sabe o que eu tenho visto nesses últimos tempos? É que nós temos negligenciado esse lugar. Nós não temos preparado esse ambiente, nós não temos nos preocupado em estarmos nesse ambiente. E como nós queremos ser moldados por Ele, se nós não temos intimidade com Ele, relacionamento com Ele? Tem pessoas que elas se contentam com a revelação que sai da boca do líder, do pastor. E isso é bom demais, porque o líder, o pastor é uma voz profética na sua vida. Mas o véu se rasgou e você precisa ter livre acesso a Ele. Você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa construir esse lugar de intimidade. E talvez esse lugar vai ser numa rede. No seu banheiro, no seu closet, no seu sofá, no seu quarto, na mesa da sua casa. Eu não sei qual é esse lugar, mas tem um momento que nós tiramos para estar com o Senhor. Que na correria do dia a dia, a gente reserva aquele lugar para estarmos na presença do Senhor. E essa mulher, ela se preocupou. Nesse lugar de intimidade, o nosso maior título é ser filho e filha de Deus. A sunamita, ela construiu um lugar para a presença de Deus. Ela não queria só uma visita, ela queria que Ele habitasse na sua casa. E você tem esperado só uma visita, ou você tem esperado que o Senhor habite na sua casa? Ou Ele tem passado só como uma visita? Ele vai de vez em quando e depois Ele sai. Ou a sua casa é um lugar da habitação constante da presença do Senhor? Eu e você precisamos construir um lugar de relacionamento com Deus, para que não confunda com o seu ministério. Porque tem pessoas que ela confunde relacionamento com Deus com ministério, com afazeres. É pelo muito fazer, então eu tenho relacionamento com Deus. Não. Não é pelo título que você tem, que isso diz que você tem relacionamento com Deus. Porque nós somos chamados para ser simplesmente filhos e filhas do Deus Altíssimo. Do nosso Pai, do nosso Abba Pai. O seu relacionamento com Deus é você
e Ele. Porque antes de você ser chamado para fazer, você foi chamado para ser um com Ele. E você vai fazer as coisas porque o Senhor te comissiona. E como igreja nós contamos com você, terceiro domingo do mês, vem pertencer. Porque é importante você servir na casa do Senhor. Mas isso não é a primazia da sua vida. Porque o seu relacionamento com Deus, isso sim, precisa ser o primeiro na sua vida. E as nossas vidas, o fruto disso é revelado no cotidiano. Quando de fato você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, no seu cotidiano. Quando você prepara um ambiente, quando você tira algumas horas para meditar na palavra, para ouvir a Ele, para ouvir uma canção, para estar ali a sós com Ele, você está dizendo que Ele é primazia na sua vida. Mas 24 horas do dia, para muitos, não está sendo suficiente. E quando termina o dia, você vai se deparar que você não teve um tempo de qualidade com o Senhor. E eu quero falar para vocês desses itens. O primeiro é a cama. A cama fala sobre intimidade e descanso. Ser filho e filha de Deus nos coloca nesse lugar. Aqui, nesse lugar é lugar de nutrição, de dar frutos, de permanecer na presença do Senhor. Quando alguém chega na sua casa, uma visita chega na sua casa, uma das primeiras coisas, você recebe a visita, você pega as malas da visita e diz, aqui é o seu quarto, essa é a sua cama, você pode descansar. Praticamente é uma das primeiras coisas que nós fazemos quando nós recebemos alguém na nossa casa. Então a cama é esse lugar de descanso, esse lugar de nutrição, esse lugar de permanecer na presença do Senhor. O segundo é a mesa. Na mesa tem relacionamento e revelação. E você só tem revelação quando existe relacionamento. É nesse lugar que nós vamos nos assentar, nós vamos ficar por algumas horas. Você vai pegar a sua xícara de café, de chá, de leite, de chocolate, de chocotino. Você vai escolher a sua bebida preferida e você vai se assentar à mesa com o teu pai. E você vai receber revelações da parte do Senhor nesse lugar. Há quanto tempo você não tem sentado à mesa? E isso que eu estou falando para você é para falar sobre intimidade. Porque quando você tem relacionamento com o Pai, Ele vai entrar dentro, Ele vai mostrar dentro de você aquilo que precisa ser moldado e mudado. Aquilo que precisa ser limpo. Quando nós temos relacionamento com o Pai, não tem como nós caminharmos em máscaras. Porque as máscaras têm que cair nesse lugar de intimidade e de relacionamento com Ele. Ele vai revelar palavras específicas ao seu coração. E Ele quer se assentar com você. Para alguns aqui, talvez o Senhor está dizendo, filho, filha, eu tenho sentido saudade de você, de sentar à mesa com você, de tomar um cafezinho com você. Porque você precisa preparar esse lugar e estar nesse lugar para receber revelação da parte do Senhor. O outro objeto, o elemento é a cadeira. A sunamita, ela colocou uma cadeira dentro daquele quarto. E cadeira é lugar de autoridade. Diz respeito à autoridade. A autoridade que eu preciso receber do Senhor para a minha vida. E também é o lugar onde o Senhor vai muitas vezes me colocar para eu me assentar. Quando o Senhor vai falar de honra, quando o Senhor vai falar de níveis maiores, de posição maiores, Ele usa cadeira. Ele diz, meu filho, minha filha, eu te vejo sentando em cadeira, em uma cadeira de honra, em uma cadeira de autoridade. Mas para nós acessarmos alguns lugares de autoridade, nós precisamos estar nesse lugar de intimidade. Nós precisamos descer à casa do oleiro, se permitir ser moldado pelo Senhor, para que Ele possa colocar você em lugares altos e lá você seja luz, seja bênção. Porque se você acessar esses lugares, sem primeiro ter descido à casa do oleiro, a queda vai ser grande.
Porque você não vai ter estrutura. Eu não vou ter estrutura para estar naquele lugar e me manter naquele lugar. Eu preciso compreender isso e você precisa compreender isso. O outro elemento, objeto, é a lamparina que aquela mulher se preocupou em colocar na mesa daquele profeta, daquele santo homem de Deus. A palavra do Senhor diz em Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Coloque luz nesse lugar de ser simplesmente filho, filha. Traga transparência e verdade, iluminando tudo aquilo que está oculto e escondido em você. Porque a lamparina, ela tem esse poder, o candeeiro tem esse poder, a luz tem esse poder. Porque se você não andar em transparência e em verdade, você vai andar em escuridão. E aquilo que é escondido é terreno do inimigo. Aquilo que é escondido. Porque se já está resolvido, não tem por que você não falar. Você tem que andar em transparência e em verdade. Tem pessoas que elas não rompem, ela não avança, ela não gera fruto, porque ainda tem algo escondido nas entranhas do seu ser. Ainda tem algo que não foi trago para a luz. Ainda não tem uma vida de verdade, de transparência. E aquilo que é escondido é terreno do inimigo. Quanto mais eu me aproximo da luz, quanto mais eu me aproximo dessa luz que é a presença do Senhor, mais as impurezas da minha vida vai aparecendo e o Senhor vai limpando. Quanto mais eu desço a casa do oleiro, mais o Senhor vai moldando a minha vida, vai tirando as imperfeições, vai dizendo: ei, tem coisa escondida aqui, bora limpar. Sai dessa escuridão, sai dessa treva, porque eu quero fazer você um vaso de honra. Um vaso que quando eu colocar na posição de honra, ninguém vai ser capaz de te tirar. Nós precisamos ter esse entendimento nessa noite. Coloque luz, traga transparência e verdade, ilumina tudo aquilo que está oculto e escondido em você. Muitas pessoas podem estar aqui nessa noite carregando culpas, pesos, pecados nunca confessados, coisas que nunca vieram à luz. Mas hoje Deus está falando para você colocar uma lamparina nesse lugar que está escuro da sua vida. E desça a casa do oleiro, desça a casa do oleiro. Porque quanto mais transparente você for, quanto mais caminhar em verdade você for, mais você vai subir os degraus daquilo que o Senhor tem para você. Analise hoje a sua vida. Se você tem andado em círculo e tem tido a sensação que não sai do lugar, que tem alguma área da sua vida que você ainda não tem conseguido romper, desconfie. Tem coisas ainda escondidas e em ocultos na sua vida. Pare de carregar culpas. O oleiro está aqui nesse lugar. Pare de carregar pesos. Pare de carregar pecados não confessados. Porque assim como ele disse para Jeremias, ele está dizendo para mim e para você nessa noite: desce a casa do oleiro. Assim como essa mulher que foi inteligente, ela foi uma mulher muito especial, porque ela se preocupou com aquele santo homem de Deus, que carregava a presença de Deus. Nós precisamos ter o olhar dessa mulher para os dias de hoje. Nas mãos do oleiro é fundamental que todos estejam abertos para a cura interior que Deus deseja promover. Uma cura de dentro para fora. Uma cura interior. Porque o Senhor, Ele não quer só te salvar. Ele quer te curar. Ele quer te limpar. Ele quer te colocar em lugares altos. Mas para isso você precisa passar pelo processo de transformação que Ele tem para você. Como você pode trazer à luz? Isso precisa ser de forma sábia. Você precisa procurar alguém
Nós somos uma igreja em célula, nós somos uma igreja que trabalhamos com lideranças, com supervisores, com pastores de rede. Você precisa procurar uma pessoa idônea, confessar a Deus os seus pecados e uns aos outros para você ser perdoado. Mas esse outro é alguém idôneo, é alguém que vai ajudar você a sair desse lugar de escuridão. Quando você coloca luz no lugar certo, você começa a ter curas em sua vida que jamais experimentou. É instantâneo. É uma mudança, sim, rápida. Quando você coloca luz no lugar certo, você começa a ter curas em sua vida que jamais experimentou. Seu ministério, seu chamado vai ser destravado. A sua missão. E para isso acontecer é fundamental que você estabeleça um sistema de raízes profundas em sua vida. Ou seja, tenha pessoas que te sustentem nos momentos difíceis. Porque os momentos difíceis, ele vai chegar. Descer a casa do oleiro é um momento difícil. É um momento de dor. Porque ser amassado dói. Imagine aqui o oleiro pegando em você, amassando você, para deixar você da forma como ele quer. E a Bíblia fala no capítulo 18, versículo 4. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Muitos dizem assim, que o oleiro quebrou o vaso. Mas a Bíblia diz que ele estava modelando o vaso e o vaso se quebrou na sua mão. Tem muitos que estão andando quebrado, rachado, mas não é Deus que está quebrando. É você mesmo. Pelas suas próprias decisões. Pelo seu próprio entendimento. Porque você tem feito as suas próprias escolhas. Você tem andado quebrado e rachado. Porque quando é quebrado na mão do oleiro. Quando você está aqui na dispensação do oleiro. Quando você está aqui nesse lugar, na mão do oleiro, e você é quebrado nesse lugar, nessa mão aqui, enquanto você não é refeito, ele não te larga. Ele não te deixa sair. Enquanto você se permite ser moldado por ele, ser refeito por ele, ele não te libera. O nosso Deus, ele não é como algumas pessoas. Vixe, será que esse carro arrancou? Ele não é como algumas pessoas que descarta. Tem pessoas que descartam outras. Quebrou, joga fora. Quebrou, joga fora. Rachou, joga fora. O Senhor, ele não tem um método de quando se quebra um vaso, pega um Durepox. Bora arrumar aqui esse vaso, bora colocar um Durepox aqui. Ele não faz isso. O nosso Deus, ele não trabalha com remendo. Ele não trabalha com, deixa eu dar um jeitinho aqui brasileiro, de ajeitar aqui esse cantinho aqui. Não, ele vai fazer e refazer quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso, ele vai fazer e desfazer. Somos simples e pequenos, mas nós somos uma preciosidade de valor inestimável. Gostaria que fosse colocado aqui para mim, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa. 2 Coríntios, por favor, 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Gente, esse versículo assim é lindo, é maravilhoso, nos traz mais uma vez uma esperança, porque ele pega esse vaso, ele constrói esse vaso, ele molda esse vaso, ele deixa esse vaso perfeito, para colocar tesouros dentro dele. Existem tesouros que o Senhor coloca dentro de mim e de você.
Existe tesouro que o Senhor coloca dentro de mim e de você. Somos simples e pequenos, mas somos uma preciosidade de valor inestimável. Deus é especialista em guardar tesouros em vasos de barro. E o maior tesouro, o bem mais precioso que o Senhor decidiu guardar dentro de nós é a presença do Espírito Santo. É o nosso bem mais precioso, é o nosso tesouro, é a presença do Senhor. Ele decidiu colocar a presença dele dentro desse vaso improvável, pequeno, que ele decidiu pegar, fazer, refazer, modelar, para que hoje eu e você estivéssemos aqui carregando a presença do Senhor. Se você ainda não carrega a presença, não tem essa convicção, você tem a oportunidade de fazer isso hoje à noite, de dizer sim para o Senhor e começar uma caminhada com Ele, porque Ele quer dentro de você guardar tesouros maravilhosos. Ele tem a capacidade de pegar uma pessoa do pó e colocar coisas lindas, preciosidades. Tem lugares, queridos, que nós só acessamos porque nós temos a presença do Senhor. Tem lugar que nós só vamos. Tem mesas que nós só nos assentamos porque nós temos a presença do Senhor. E nós precisamos ter esse entendimento. Deus é especialista em guardar tesouros em vasos de barro. Para nós reconhecermos que quem tem que aparecer. Eu dei esse exemplo pela manhã. Se eu pego um vaso e coloco umas flores lindas aqui nesse jarro, eu quero dizer para você que o vaso ele não vai nem ser visto tanto. Mas o que vai ser visto é o que está dentro do vaso. É o que está dentro do vaso. Sabe o que isso me ensina? Que na caminhada com o Senhor, quem precisa ser visto é Ele. É Ele que precisa ser engrandecido. Se eu canto é para o louvor da glória de Deus. Se eu danço, se eu prego, tudo que eu faço, que comais, que bebais, façais tudo para a glória de Deus. É Ele que precisa ser visto. É Ele que precisa aparecer na minha vida. É Ele que precisa ser engrandecido. Então é isso que Ele faz. Deus é especialista em guardar tesouros em vasos de barro. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para subir, por favor. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, você é um tesouro em vaso de barro. Glória a Deus. O oleiro confronta o nosso pecado, mas também sara as nossas feridas. Ele tem a capacidade de transformar o nosso passado de dores, decepções e abusos e nos curar. Talvez você está aqui, as suas emoções, elas estão fragilizadas porque você ainda não conseguiu vencer um passado de dor, de decepção, de abuso. Mas o oleiro está aqui nessa noite. E Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer sarar as tuas feridas. Ele quer trazer luz para a sua vida. E ir no mais profundo do teu ser. Ver o que está em oculto e trazer para a luz. Porque Ele quer limpar você de dentro para fora. Ele quer quebrar você quantas vezes preciso for. Nesse lugar, quando você está na mão do oleiro e esse vaso é quebrado, Ele vai fazer de novo, Ele vai moldar, Ele vai amassar, para que eu e você sejamos diferentes.
As mãos do Senhor nas nossas vidas é uma mão cirúrgica, é uma mão profética, é uma mão de transformação. E as mãos do Senhor estão estendidas nesse lugar, porque Ele, como oleiro nessa casa, Ele quer trazer a transformação que você precisa. Eu não sei como você adentrou a este lugar, eu não sei como você chegou aqui, mas o oleiro está aqui nesse lugar, e Ele está dizendo para você nessa noite: ei, casa de Israel, desça a casa do oleiro. Ele está dizendo para Jeremias, Ele está dizendo para mim e para você: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Não há nada que o Senhor não possa transformar. Você já pode ter chegado no fundo do poço, mas no fundo do poço tem uma mola para te fazer subir e chegar onde o Senhor determinou para você. Não fuja da missão, não fuja do chamado. Você sabe para que o Senhor tem te chamado nesse tempo. Não fuja, porque quanto mais você foge, mas você deixa de viver aquilo que o Senhor tem para você. Gostaria que você se colocasse de pé. E à medida que você for se colocando de pé, você vai orando ao Senhor e vai dizendo qual é a parte da sua vida que ainda não foi acessado pelo oleiro, porque Ele quer como um bisturi, acessar o teu coração, acessar a tua vida, acessar a tua casa. E Ele quer te fazer um vaso novo nessa noite. Ele quer começar uma nova história na tua vida. Ele quer entrar no mais profundo do teu ser. Ele quer mexer nas raízes da tua vida.